Salve, salve, fiel torcida, bom dia. Corinthians empatou contra o América de Cali pela Sul-Americana, fora de casa, lá na Colômbia. E vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Um jogo que o Corinthians, não sei se poupou é a palavra exata, assim, porque acho que o Corinthians poupou mesmo dois ou três jogadores. O Carrijo, e acho que se explica, né? O cara jogou 5 jogos em 15 dias. 33 anos, né? Então acho que é preciso cuidar mesmo do Carrijo. Yuri, que já tinha sido titular quando jogou com o time reserva contra o Bahia. Então, uma boa gestão de grupo, acho que é importante fazer. E o Ranielli, né? O Ranielli. Tirando isso, o Bidon não é o titular hoje, né? Tem oscilado entre titular e reserva. E os outros estão machucados. O Garro está machucado, o Memphis está machucado, o Andileri está machucado, o Gustavo Henrique está machucado, o Hugo está machucado. Então não vi como poupou o time todo. O Corinthians veio ao campo com Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu. Aí um tripé de meio de campo, Maicon, Rian, Martinez. E daí lá na frente, Romero, Thales e o Hector. Eu não gosto dessa formação no 4-3-3, dependendo do jogo, alguma ocasião até tudo bem. Mas o Corinthians não tem jogadores de velocidade, de arrastar pelas beiradas para jogar dessa forma. Eu preferiria encher mais o meio de campo, competir mais no meio de campo, principalmente nesses jogos fora de casa, sem grande parte dos titulares, do que entrar dessa forma. O Corinthians não foi bem, o Corinthians marcou mal por dentro, Maicon não conseguiu marcar, Rian teve dificuldade e obviamente estoura na defesa. André Ramalho não vem bem e o Félix Torres pela direita ele oscila, consegue fazer bons jogos, faz algumas besteiras, mas consegue jogar até razoavelmente bem em alguns momentos. Pela esquerda ele é tenebroso, meu Deus do céu, horroroso, não consegue jogar, o posicionamento corporal, entrega muitas bolas, vai muito mal pela esquerda e eu não entendo por que coloca. Mas o André Ramalho prefere jogar pela direita, então coloca o Kaká, porra. Coloca o Kaká pra jogar. Não entendo o Félix Torres pela esquerda, não gosto, acho que ele vai muito mal e foi muito mal ontem de novo. No primeiro gol cede a um lateral fácil para o América de Cali. No gol anulado erra e vai mole para a bola, mas o cara estava impedido realmente. Então não gostei da formação, não gostei da parte defensiva principalmente, mas acho que é importante fazer essa gestão de elenco, né? E não é porque eles já estão cansados. Mas pô, cara, é que os caras já estavam sendo poupados no Paulista. Como o Corinthians teve uma pré-temporada curta, e teve 4 jogos a mais que todo mundo por causa da pré-Libertadores, não é que tá cansado agora. O Corinthians, tirando o Carrijo, né, que jogou muitos jogos no últimos 15 dias, né, como eu já disse, teve os jogos na seleção peruana, o resto, a ideia é preparar para na segunda parte, na parte final da temporada, esses caras estarem bem. Então acho que a ideia de fazer essa gestão de elenco é em cima disso. E acho que é muito importante, principalmente quando no jogo próximo é o Palmeiras, fora de casa, e acho que o foco tem que ser esse. Na minha opinião, o foco tem que ser o brasileiro, e ainda mais quando você tem um jogo contra um rival no final de semana. Eu acho que era importante sim o Corinthians fazer essa gestão de elenco para estar com o time mais completo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tirando tudo isso, o empate acabou sendo bom. Na verdade, eu até coloquei um ótimo resultado. Depois acho que eu dei uma exagerada no ótimo, né, ali no Twitter, e mudei para o bom. O Corinthians no segundo tempo entraram os titulares, né, e o jogo realmente mudou com a entrada do Bidon, com a entrada do Carrijo e com a entrada do Yuri. O Corinthians teve 2 chances claras com o Hector. Uma delas o goleiro fez boa defesa, a outra ele perdeu um gol que não pode perder. E aí o gol sai, né, numa bola
Carrillo dá um tapa nojento, lindo de se ver ali. O Mateuzinho tabela com o Hector, chuta uma finalização ruim, mas que desvia, entra lá no canto. Um empate que deixa o Corinthians em terceiro no grupo, mas que não deixa o América de Cali disparar. Então o Corinthians tem um ponto, o Huracan deve vencer hoje, o Racing, né, em casa, deve ir para 6 pontos, e o América de Cali ficou com 4. Mas depois o Corinthians tem 2 jogos seguidos em casa, né, contra a Racing, contra a América de Cali, e precisa fazer esses 6 pontos, independente do time que jogar. Isso precisa ser analisado na semana, né? Que tipo de jogo que a gente vai ter no Brasileiro antes do jogo da Sul-Americana, se é necessário poupar ou não. Mas o Corinthians agora tem uma sequência de 4 ou 5 jogos sem viagens, né? Só jogos aqui, né? Tem o Palmeiras fora, depois só que é em Barueri, 2 jogos em casa contra Fluminense e Sport, mais esses 2 jogos da Sul-Americana que eu citei. Então o Corinthians precisa fazer esses 6 pontos em casa, para sim continuar fazendo gestão de elenco, mas continuar também com chances para classificar na Sul-Americana. O que eu queria falar assim em cima desse negócio de poupar, de não poupar, tal. O brasileiro, eu acho que o Corinthians tem que sempre focar no brasileiro, porque o Corinthians nos últimos anos não tem conseguido fazer bons campeonatos brasileiros, né? Sofreu inclusive nos últimos 2 anos, e acho que nós temos um time competitivo e um time que pode dar certo num campeonato de pontos corridos, num campeonato de regularidade. Acho que nós temos um bom time, e os rivais lá da frente, tirando o Flamengo, que parece que o Felipe Luiz já deu uma entrevista falando que vai focar no Campeonato Brasileiro, a grande maioria normalmente foca nas Copas. E acho que o Corinthians pode, assim como 2017, que ninguém colocava o Corinthians como favorito, o Corinthians pode pontuar bem ali no começo do campeonato e brigar sim pelas primeiras posições. É isso que eu penso. No sábado tem um jogo contra o Palmeiras, importantíssimo, derby, e vou aproveitar, além de pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, comentar, você dá uma moral no sábado, porque eu estarei ao vivo, meu terceiro derby seguido, comentando no Premiere 2, junto com a rapaziada do Chala Podcast. Então, por favor, dê uma moral, posta no seu Instagram, no Twitter, marca Chala no Premiere, que o pessoal lê lá na hora. Valeu? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!